Bom dia, minhas irmãs, bom dia, meus irmãos. Sei que todo mundo chega e fala que é um privilégio estar aqui, mas para mim é um privilégio tremendo estar com vocês. É o melhor lugar. E olha que eu estava lá em Vila Velha, vim descendo aí pela orla e peguei a orla daqui, um sol, um tanto de gente caminhando ali. Pensei comigo, para o carro e eu vou descer, porque eu sou mineiro, ver o mar me deixa meio trêmulo, né? Mas quando cheguei aqui, já na recepção, como a gente é recebido aqui, o louvor, a adoração, eu posso dizer que com segurança que é o melhor lugar para estar hoje em Vitória, é aqui na PIB-JC, ok? Então não é papo de pregador, não é para impressionar e para agradecer. Estou muito grato, muito feliz de estar com vocês pela oportunidade de compartilharmos o Evangelho, e especialmente Tiago, Pastor Marcos, Kelly, para a gente falar de missões. Que honra e que privilégio. Me senti edificado com a sua palavra, tocou meu coração, me abençoa muito. Então, verdadeiramente, é o melhor lugar para mim, é estar aqui com vocês, pelos motivos de adorar o Senhor, pelos motivos de sentirmos a presença dEle. Na tela você tem o nosso tema da campanha de missões mundiais esse ano. Completar a missão no poder do Espírito Santo. Você acredita nisso? Você acredita em completar a missão? Esse tema, para você que nos visita, para você que nos acompanha, completar a missão é a grande ordenança do Senhor Jesus. Eu não sei o que você vai guardar essa manhã do que eu vou compartilhar com você, mas eu queria que algo ficasse no seu coração. Talvez você não fez muito as contas ainda, mas em 2033 completaremos 2000 anos da grande comissão. Há 2000 anos o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ensinar, batizar, resgatar. E essa tarefa não pode ser dita como cumprida. Ontem brinquei, quanto tempo leva para eu me irritar com os meus filhos quando peço algo a eles? Quanto tempo leva para eu desistir daquele pedido do iFood que atrasou, né? Não chega, o motoqueiro chega com a pizza, já está fria, eu já estou transtornado, né? Quanto tempo a gente fica ansioso para a formatura, até chegar aquele dia, e quando você vai bem na prova, você quer receber logo a nota, né? O professor não corrigiu ainda aquela tarefa que ele tem. Quando a gente vai mal, ninguém está querendo saber a nota, né? Mas quando vai bem, queremos. Poxa, mas você está comparando a grande comissão com algo tão simples assim? É algo simples que me irrita, algo simples que me aborrece. Imagina a grande comissão, como está o coração de Deus. Completaremos 2000 anos da grande comissão em 2030. Nessa manhã eu queria te chamar a atenção para isso. 2033, o que nós vamos dizer ao Senhor? Como nos apresentaremos diante dEle? Todos os cânticos aqui nessa manhã nos voltam à cabeça para missões. Esse último agora, ele não é nem um cântico, ele é a leitura de um texto. Ele é uma afirmação do que Jesus espera de nós. Ele nos coloca numa situação de protagonismo. Somos trabalhadores, você cantou isso agora. Filho abençoado, vinde, eu quero te receber. Olha, é muita responsabilidade. Eu quero orar com você nesse momento e compartilhar algumas coisas especiais e falar um pouco dessa campanha. E você que nos visita, entender o que é essa campanha para os batistas brasileiros. O que é esse envolvimento. Ore comigo agora, feche seus olhos, fale com Deus. Você deve ter 1000 questões pessoais e você não pode deixar nenhuma lá fora, porque elas te acompanham a todo tempo. Mas você pode agora descansá-las na presença de Deus. Aquilo que tem tomado o seu coração, eu quero te convidar a colocar na presença de Deus. E trocar agora e falar: Senhor, fala o meu coração, acalma a minha mente. Se você tem desafios na sua empresa, desafios no seu trabalho, desafios na sua casa, eu te convido agora a colocá-los diante de Deus. Eu estou começando pelo apelo. Descansa na presença de Deus agora, fale com Ele. Bom Deus e eterno Pai, obrigado. Obrigado porque nós somos filhos do Senhor. Obrigado porque nós viemos aqui cultuar o Teu nome, Pai. Nós viemos oferecer, mas o Senhor oferece a Tua presença a cada um de nós, Pai. Obrigado porque podemos descansar no Senhor. E agora nos colocamos na Tua presença.
os nossos desafios, lutas, agradecimentos, as nossas paixões, os nossos anseios. E colocamos agora na Tua presença pedindo, Pai, fala o nosso coração, fala o meu coração, Pai. Abrimos o nosso coração, abrimos os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos, queremos enxergar o que o Senhor tem. Assim, meu Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados, esse cartaz é por causa da campanha de missões mundiais que os batistas realizam. Você já ouviu falar de Jocum, de OM, de Frontiers, outras organizações. Pastor Marcos, são missões maravilhosas, são agências missionárias maravilhosas, apoiem a Jocum, a OM, todas essas. Mas eu queria te dar um destaque. A Junta de Missões Mundiais e a Junta de Missões Nacionais e a Convenção Estadual não são agências missionárias. Elas são uma extensão da Igreja Batista. A Junta de Missões Mundiais, ela não é uma agência. A Junta não tem missionário, quem tem missionário é a Igreja. Nós, essa grande força, você já sabe qual é a força dos batistas no Brasil? São 14 mil portas abertas como essa no Brasil, para receber pessoas e para levar o Evangelho. Olha que maravilha! Às vezes a gente acha que grande é aquela igreja da televisão, grande é aquele outro ministério. Amados, grande é esse esforço que vem lá do sertão, chega lá no sul, vai para o centro-oeste, passa em São Paulo, aqui no Espírito Santo, 14 mil igrejas, cerca de 3 milhões de batistas, movendo sobre o Brasil e o mundo. Sabe, uma das grandes mentiras que contam no nosso meio é que se fechar uma igreja não faz diferença. Isso é uma mentira. Se fechar uma igreja nesse Brasil, faz uma grande diferença. Uma igreja batista fechada no Brasil vai causar uma tremenda diferença. E mais ainda, vai causar lá fora, vai impactar o mundo. E eu queria agradecer com vocês essa manhã aos cerca de 1.963 missionários que os irmãos sustentam por todo o mundo. Pode deixar a capa principal lá, depois eu entro aí. Cerca de 1.963 missionários. Quando o pastor Marcos der o relatório à igreja, Tiago, inclua 1.963 missionários só fora do Brasil, para a glória de Deus. Estamos em 84 países, para a glória de Deus. Amados, essa força, durante a pandemia, que foi um momento trágico para a nossa humanidade, os batistas se uniram, nenhum missionário ficou sem receber seu sustento, nenhum templo foi fechado, nenhum filho de missionário deixou de fazer algum tratamento, escola, nenhum missionário deixou de receber seu apoio para a saúde, seu sustento, para a alimentação, e mais ainda, nenhum projeto parou, nenhuma criança participante de um projeto nosso deixou de ter o projeto, nenhuma refeição que deveria ser dada, nenhum projeto médico, nenhum projeto de assistência, tudo seguiu. 45 segundo tempo, mas seguiu na data certa, no momento certo, e Deus honrando, por causa dessa união. Por isso, nessa manhã, eu posso dizer a você que essa campanha, no poder do Espírito Santo, ela tem uma razão. Primeiro, porque não é lá fora que faz a diferença é aqui, é na sua casa. Vamos completar a missão no poder do Espírito Santo. Todos nós queremos poder, todos nós queremos viver esse poder. E para abrir essa reflexão, eu queria ler um texto, e o pastor Marcos é um teólogo de primeira linha, bem formado, ele não deixa a gente pregar um capítulo só, quanto mais 3 versos. Mas eu vou pedir para deixar hoje, eu vou falar só de 3 versos, e depois você completa aí, tem essa equipe linda de pastores e pastoras, mas 3 versos apenas para nos orientar. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 8 ao 11. É o momento que Paulo manda uma carta, manda um recado para a igreja. Paulo escreve e fala do que está acontecendo com ele. E para mim aqui tem algumas chaves para a sua vida e para a minha vida de poder. Aqui encontram-se algumas formas que a gente consegue acessar esse poder do Espírito Santo. Mostrar a grande diferença. Vamos lembrar quem é Paulo. Paulo é poliglota. Paulo é um homem muito bem formado. É um dos mais bem qualificados, não entre a igreja, mas entre os cidadãos daquele tempo. Paulo é um cidadão romano, então ele tem 2 cidadanias, e a cidadania romana o torna um intocável, ele está acima. Paulo tem todos os contatos, porque ele foi preparado para ser um líder de altíssima posição. Paulo tem uma profissão que permite que ele seja sustentado e não dependa de ninguém, uma profissão importante para a época. Em outras palavras, Paulo não precisa de ninguém. E o que eu gosto nesse texto é que Paulo deixa de ser em si mesmado.
eu sou meio ensimesmado, eu acho que você não, mas às vezes eu sou meio ensimesmado, eu acho que eu me basto, eu me sinto muito autoconfiante. Ao ler Paulo aqui, mexe com o meu emocional, mexe com as minhas características, mexe com a minha mente, porque Paulo, com toda a autoridade que tem, com todos os contatos que tem, ele escreve uma carta para falar das dificuldades que ele está passando. E o Paulo, todo capaz, todo poderoso, todo cheio de convicções, diz assim: preciso que vocês orem por mim, saibam do que eu estou passando. Acompanhe comigo o texto, 2 Coríntios, capítulo 1, verso de 8 a 11. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. Aí olha que interessante, enquanto vocês nos ajudam orando por nós, assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. Olha como Paulo chama algumas pessoas nesse texto. Ele chama Deus como protagonista. Passamos por lutas, aspiramos à morte, chegamos a desistir. Eu pensei que morreria, mas tudo isso aconteceu para que eu confiasse em Deus, para que eu lembrasse que Ele ressuscita mortos, que Ele é comigo. Parece a sua vida e parece a minha vida, não é? Quem não quer ter dificuldade, sabe quem tem vida fácil? Criança. Os meus filhos, enquanto foram criança, não tiveram problema. E olha, tem gente que fala que criança tem que ter problema para ir crescendo. O problema é de quem está criando um filho assim. Eu criei os meus para ter o máximo de conforto possível, o máximo de segurança, de olhar para mim e falar: lá vem o super-homem. Sério mesmo, se é errado, o problema é de quem acha. Eu achei que eu fiz certo, o resultado está indo bem. Lá vem o meu pai. O meu mais velho, quando arrumava a confusão na escola e o negócio já estava ruim para o lado dele, ele falava assim: liga para o meu pai. Ele sabia que o bicho ia pegar para o lado dele. A gente tinha esse acordo: o bicho vai pegar para o seu lado, mas a gente vai assumir junto o BO. Você vai resolver. Liga para o meu pai. E o telefone que tocava daquela escola, viu? O senhor pode vir aqui? Estava eu lá com ele. Sabe com quem vai? Sabe, dá aquele... machucou, a gente dá um beijo, ele volta a brincar, não é assim? Isso é tão lindo. O que Paulo está me mostrando aqui claramente é que eu posso depender desse Deus. É que no meio das dificuldades e das lutas que eu vou passar, esse Deus é comigo. Esse Deus ressuscita mortos. E se eu passo por dificuldades, eu me aproximo desse Deus ainda mais e eu cresço na fé. Então, glórias a Ele pelas dificuldades, porque Ele nunca me abandona. Eu podia parar o sermão aqui e está claro o papel de Deus na nossa vida, e talvez estaria claro para você que nos visita e trouxe para hoje aqui pensando: vou à igreja como meu último recurso. Ou você que nos assiste e pensa assim: a igreja é o meu último recurso. Aqui está claro para você, Paulo passando por dificuldades. Eu não tenho tempo para te explicar as dificuldades que Paulo passa, mas ele lutou como quem luta com feras. Paulo foi ameaçado de morte, apedrejamento. Paulo passa por grandes dificuldades, e esse homem das dificuldades diz: Deus é comigo. Então, se o seu último recurso hoje é vir à igreja, fechou com você agora, está fácil para você. Confie em Deus, entrega a sua vida a Ele. E para nós que servimos a Deus, não é uma vida de facilidades, porque somos adultos, não somos mais as crianças que um beijinho sara tudo. Temos que enfrentar as dificuldades. Já não dá mais para ele me ligar e falar: pai, vem aqui. Ele tem que aprender a resolver. A vantagem é que nós olhamos para esse Deus e falamos: pai, eu estou aqui. Eu sei que meu pai é comigo.
Paulo traz outro protagonista a essa conversa, que é a igreja. Irmãos, queremos que vocês saibam do que nós estamos passando. Ao ouvir o irmão falando, eu não tenho mais como esquecer. Eu tenho que orar por você agora. Agora eu entendi. Olha as dificuldades que nós estamos passando. Lá em casa, o pessoal quer lavar calçada com água. A água chega uma vez por semana lá. Por mês. Eu pensei que era por semana. Tenho que orar mais agora. Joelho ainda. Saber das dificuldades. O que Paulo está fazendo é trazer a igreja para o ministério dele. O que Paulo está fazendo é trazer a igreja para a consciência do papel dela. Agora eu preciso te dizer uma coisa: as lutas que Paulo está passando, as dificuldades que Paulo está passando, é porque ele está pregando o evangelho. As oposições que Paulo está passando é porque ele está vivendo o evangelho. As lutas que Paulo passou é porque ele cria em algo muito importante que eu quero compartilhar com você nessa manhã. O maior problema da humanidade não é o climático, não é a fome, não é a violência. Esses são grandes problemas para o homem, mas o maior problema da humanidade é a falta de Jesus Cristo. O grande problema do mundo é a falta de Jesus Cristo. O grande problema do homem é não ter entregue o seu coração a Jesus, é não conhecer a Deus como seu Salvador. E Paulo está andando e pregando isso. O Jesus que condenamos é na verdade o Filho de Deus, e Ele ressuscitou, e Ele me envia aqui a lhe dizer que há uma esperança, e a oposição dá-lhe em Paulo. E Paulo então está trazendo a igreja para um papel muito importante. Vocês precisam saber o que acontece, e Deus que ressuscita mortos fará a diferença. E aí, pastor Marcos, ele coloca um negócio que é difícil de explicar aqui agora. Ele fala assim: enquanto vocês orarem por nós, enquanto vocês estão orando por nós, nós contamos com esse Deus, enquanto vocês estão orando por nós. 2 Tessalonicenses vai dizer que lembre-se de nós, lembre-se de nós nas vossas orações. O que os missionários precisam é que nós oremos por eles. O que a igreja no Brasil precisa fazer é uma grande campanha de oração. Acessar esse poder do Espírito Santo é pela oração. E Paulo traz mais um protagonista. Ele diz o seguinte: enquanto vocês orarem por nós, vamos ser abençoados. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho, e a igreja vai agradecer porque vai ver os milagres. Mas eu queria acrescentar algo aqui da minha própria interpretação. Irão agradecer pela bênção de Paulo aquelas pessoas que irão conhecer a Jesus. Certamente na glória muitos virão agradecer. Lá do seu trabalho irão agradecer o Marcos e o Tiago, toda aquela igreja de Moça Bonita, e eles nem vão saber quem são, mas vão dizer assim: eu quero agradecer porque vocês enviaram o Tiago para lá, porque vocês apoiaram. O texto aqui está dizendo que a igreja vai agradecer porque está vendo Deus cuidar de Paulo. Mas eu quero extrapolar e pensar que pessoas que Paulo irá apresentar a Jesus, irão ter a sua vida mudada, irão agradecer. Significa que na glória, chineses irão agradecer a vocês. Significa que na glória, muitos muçulmanos convertidos a Cristo terão um tempo de agradecimento a você pelo que você tem feito, pelas suas orações, pelas suas ofertas, pelo envio dos seus missionários. E aí eu caminho aqui para tirar três aprendizados. A primeira coisa, pode colocar para mim: a oração une pessoas. Quando eu ouço a história, eu vou me unir, nós vamos ficar unidos em oração. Essa oração: ó Deus, abençoe o teu Israel na face da terra, ela é bonita para a gente impressionar vocês aqui no púlpito. Mas que lógica tem? A oração que precisa ser ouvida é o seguinte: Deus abençoe o pastor Marcos, a Kelly, o novo ministério, os desafios, as dificuldades. Eu preciso saber o que está acontecendo e orar nominalmente. Quer fazer algo diferente na igreja? Pastor Marcos, me dá 50 nomes para eu orar. Pastor Marcos, me apresenta 10 desses 50 para eu relacionar. E eu vou passar a orar todos os dias nominalmente. Eu não oro assim: Deus abençoe meus filhos. Eu oro por causa de um deles. Eu falo com o Senhor o que cada um deles eu entendo que precisa e as dificuldades que eles têm, porque eu os conheço. E eu os conheço tão bem que às vezes eles estão lá orando, cada um deles a Deus, e estão pedindo coisas que eu sei que eles precisam mais do que eles.
eu estou intercedendo. A oração une pessoas. Pode passar. Essa é uma foto lá de Uambo, em Angola, onde essa igreja tem uma escola. Essa igreja tem sustentado a missionária Rosângela e o seu esposo Tec, lá em Uambo, por mais de 20 anos. A Rosângela, no norte de Angola, uma região muito empobrecida, começou a conversar com as pessoas. Porque a oração une pessoas. Ela começou a orar por aquela região onde ela trabalhava, ela começou a ouvir, e ela começou a ouvir o seguinte: as crianças aqui estão nascendo surdas, nascem cegas, com baixa visão ou com visão nenhuma, com surdez total ou surdez parcial. Algumas crianças com síndrome de Down não vão à escola. Os nossos filhos cegos, os nossos filhos surdos não vão à escola. Para o conceito da África, nascer cego, nascer surdo é como uma maldição. E significa que aquela pessoa tem que ficar escondido, porque o pecado de alguém, ela não se relaciona na sociedade, não há uma estrutura para ela. E quando nós oramos juntos, nós nos unimos aos problemas que as pessoas têm. E a Rosângela então começa uma escola. Ela começa uma escola com crianças cegas. Aí chegam as crianças surdas, chegam as crianças com síndrome de Down. E aí, quem é educador aqui, quem é pedagogo, quem é especialista em educação, eu quero te dar um conceito: inclusão invertida. A Rosângela desenvolveu a inclusão invertida, sabe por quê? Chegou criança cega, surda, com síndrome de Down, e depois começam a chegar as crianças típicas, porque a escola que a Rosângela começou naquela comunidade ficou tão boa que os pais começaram a pedir a elas: deixa os meus filhos estudarem aqui. E aí sabe o que aconteceu? As crianças típicas começaram a chegar e elas começam a linguagem de sinais, elas aprendem a relacionar com os colegas que são cegos, e elas aprendem a se relacionar com os colegas que têm síndrome de Down. Eu tenho um filho com síndrome de Down. E ele é muito lindo, ele é muito especial, e ele é tudo isso, mas a gente começou a perceber o seguinte: na hora que ele chegar a uma certa idade, ele vai virar um problema na escola. Ele conhece do pipoqueiro ao diretor. A gente está andando com o Tomás no shopping lá na Tijuca, do nada alguém grita: ô Tomás! Aí a gente olha: quem é esse Tomás? Ah, é pai de um amigo. Quem é esse? Ah, é professor. O Tomás conhece todo mundo conhece o Tomás. Muito querido. Mas a gente sabia que num determinado momento a escola não ia conseguir ensinar a ele e ele se relacionar. Porque a ideia de que é quase um mascote, uma pessoa especial, chamada especial. E aí eu, com todos os meus recursos, uma esposa pedagoga, muito bem formada, nós não temos uma escola para o nosso filho. Aí eu vou lá em Uambo e encontro, lá num lugar extremamente empobrecido da África, uma escola que essa igreja e as outras igrejas sustentam, que tem um trabalho fantástico. E aí, de muitos com síndrome de Down, eu quero destacar o Antônio. Eu venho acompanhando o Antônio há muito tempo. Foto linda, não é? O Antônio está bem nutrido, né? Está ali a foto do Antônio comendo. Eu venho acompanhando porque tem uns 10 anos já que eu conheço o Antônio. Ano passado eu fui à escola, cheguei e não vi o Antônio na sala de aula. Cadê o Antônio? O Antônio não está na sala de aula mais. Por um momento eu fiquei triste. Aí foram me mostrar onde estava o Antônio. Passa a próxima foto. Ali está o Antônio. Ele entrou criança. Agora é o Antônio adulto. Sabe o que o Antônio está fazendo? Ele está assinando o livro de ponto. O Antônio foi de aluno a professor. E eu tenho uma série de fotos do Antônio na sala de aula. E não é coisa assim mais ou menos não. Ele é professor mesmo. Tem as atribuições dele, tem o horário, tem as tarefas, relaciona com as crianças, ajuda a servir a alimentação, cuida da sala, ensina, preparou a turma para a formatura. Aí eu tenho um vídeo do Antônio lá cantando, dançando com a turma no dia da formatura. A minha esposa é pedagoga, ela é especialista em educação infantil. Toda a formatura ela queria um vestido novo. Né? Eu falei: Sheila, é outra turma. Ninguém conhece seu vestido. Ela falou: não, pode ter um tio, pode ter uma tia, pode ter um parente. Eles me viram no ano passado. Eu fiquei rindo dela. Agora você vai ter que comprar roupa para o Antônio toda a formatura, né? Para ele estar lá. Glória a Deus. Sabe qual é a dignidade de uma criança com síndrome de Down? Ter um emprego digno, ter um emprego correto. E a nossa escola, proporcionou uma criança chegar com síndrome de Down e chegar a ser um professor. E sabe o que acontece? Ele recebe um sustento mensal. E sabe de onde sai esse sustento? Sai das ofertas das igrejas batistas no Brasil. Glória a Deus. Você que nos visita essa manhã, essa é essa igreja.
Essa é a igreja que nós somos, nos preocupando aqui e nos preocupando lá, nos preocupando aqui na cidade, no Nordeste, no Norte do Brasil, no sertão e lá em Angola, e fazendo a diferença. A próxima foto, a câmera pode jogar só em mim e não ir para a internet, por favor? Ok? Não joga o telão, ok? Tranquilo? Quem está com a câmera aí? Beleza, pode passar. Oração une propósitos, pode passar. Oração une pessoas e une propósitos. Está vendo esse rapaz lindo, não é? Esse é um projeto que os irmãos têm lá na Índia, na grande Delhi. Nós assumimos cerca de 200 crianças em um orfanato. Não fomos nós que criamos o orfanato, e a palavra orfanato nem tem que existir, ok? Foi cortada do nosso mapa. Nós começamos, o primeiro trabalho foi, já que os batistas entraram, precisamos dar qualidade de vida para as pessoas que estão ali, para as crianças, para os trabalhadores, para os missionários. E aos poucos a gente foi ajustando as coisas até formarmos casas. Os que eram irmãos se juntaram em família, alguns que tinham um melhor relacionamento, por faixa etária. Foi feito um trabalho profissional de pessoas capacitadas para isso, e nós passamos a ter casas. E a ideia daquele grupo era o seguinte: eu perguntei, onde nós vamos chegar com essas crianças? Isso há 12 anos atrás. Olha, se elas casarem e eles tiverem um emprego para dirigir um tuk-tuk, está maravilhoso, é o alvo que nós temos. Mas nós batistas brasileiros, nós nos recusamos a não oferecer o melhor. Onde nós estamos tem que ser dado o melhor às pessoas. E nós traçamos o seguinte desafio: nós vamos levar todas essas crianças à universidade. Nós vamos ver essas meninas médicas, nós vamos ver essas meninas engenheiras, nós vamos ver essas meninas formadas, esses meninos formados. E agora, 12 anos depois, eu tenho um rolo de foto de vários deles formados na universidade. Esse daí formou em arte visual, designer gráfico, já está empregado. Glória a Deus. Você sabe o que é ser órfão na Índia? É ser marcado para ser um miserável. Sabe o que é ser órfão na Índia? É ser marcado para ser uma pessoa excluída socialmente. Sabe o que é ser um órfão na Índia? Gerar outros órfãos. Sabe o que essas crianças têm lá onde elas estão? Uma boa alimentação, uma boa casa, ninguém tem um uniforme, cada um tem sua roupa, cada menina tem seu shampoo. Eu tenho 4 irmãs, cada uma tem um tipo de cabelo, cada uma tem que ter um shampoo. E cada uma queria ter o cabelo da outra. E nenhuma quer emprestar a roupa para a outra. Isso quando a gente era adolescente. Vocês estão rindo, né? Mas é assim mesmo. Só que é assim que elas têm que ser. Elas são meninas como outras. Elas não são meninas de orfanato que todo mundo veste branco e short azul. Isso é presídio. Eles estão lá cuidados. Mas mais do que o cuidado, eles ouviram de Jesus. Eles viram sobre Jesus. E eu posso dizer a vocês que todas as crianças, hoje adultos, são batizados, integrados em uma igreja e servindo a Deus. E eu tenho uma série de fotos de garotos e garotas que foram para o seminário e se formaram em teologia e servem na Índia agora. Essa campanha é para isso, porque a oração une pessoas. A gente começou a ouvir o drama daquelas famílias na África. Nós nos unimos a um propósito maior de transformar órfãos em doutores. Pode passar. Nós ouvimos, essa pode ir para a internet, nós ouvimos o clamor de famílias na Gâmbia. A Gâmbia é um país rural, muçulmano, em que as pessoas têm um emprego injusto, um ganho injusto. Na época da colheita, o pai pega a mãe e os filhos e vão todos para a colheita. Os filhos deixam a escola e o salário não dá para nada aquele ganho. Nós começamos uma fazenda na Gâmbia. Os batistas brasileiros têm uma fazenda lá na Gâmbia, pastor Marcos, junto com a comunidade. E a gente tem que plantar manga. Enquanto a manga não cresce, a gente está plantando amendoim, milho, quiabo, feijão. E aí, onde a gente chegou, limpou a terra, construiu um galpão, tem que ter um poço, água para todo mundo, tem que ter energia, todos vão usar. As colheitas as crianças não fazem, os adolescentes não vão fazer. Nós temos que ter uma escola lá, onde a igreja chega, faz a diferença. Aquele broto é a presença da igreja. Pode passar. Tem uma série dessas fotos de mulheres fazendo a colheita e recebendo um salário justo pelo trabalho que tem. Porque o propósito, nós nos unimos em oração em um propósito de fazer diferença naquela comunidade. Para encerrar com vocês, eu quero passar a próxima.
A oração nos une a Deus, a mente de Deus. Às vezes nós estamos confusos, às vezes nós não estamos no mesmo propósito de Deus. Paulo nos chama e fala: olha, eu passo por grandes sofrimentos e grandes lutas para que outros conheçam a Jesus como Salvador. Eu passo por dificuldades para que outros conheçam a Jesus como Salvador. Se unam a mim em oração, Ele vai ouvir as orações de vocês e muitos irão agradecer. O grande movimento que a PIB, JC, precisa fazer por missões não é a oferta financeira. Essa é uma consequência. O que eu venho aqui hoje pedir são os seus joelhos. O que eu venho hoje pedir aqui são jornadas de oração. Eu vim aqui hoje desafiar vocês a fazer uma campanha de oração pelos missionários, pelos desafios que tem. Deixa na tela aí que eu vou voar aqui com esse fechamento. Consegue voltar? Queria trazer a vocês algumas informações. 4,6 bilhões de pessoas não conhecem a Jesus como Salvador. 4,6 bilhões de pessoas nunca ouviram falar que Jesus é Salvador. Sabe o que é missões? Missões é chegar no ouvido de uma pessoa e falar assim: na casa do seu pai, há comida de sobra. Não coma a comida dos porcos. A mesa do pai é um lugar vazio. Deus é um pai extremamente satisfeito nesse domingo pela manhã com essa igreja, com tantas pessoas, e no domingo à noite haverá aqui ainda mais pessoas, e o coração de Deus estará extremamente satisfeito. Mas há um pedaço, uma parte no coração de Deus profundamente triste, porque na mesa dele há um lugar vago. Hoje, quando você for almoçar na casa da sua mãe, aqui é mais ou menos igual lá em Minas Gerais, todo mundo vai para a casa da mãe para almoçar e mete macarrão, frango assado, maionese, tropeiro e vai, não é mais ou menos isso? 300 comidas diferentes. A mãe está feliz, mas se um filho não foi, ela está rindo para todo mundo, mas parte dela está triste. O pai está feliz, mas falta um. Há um lugar vazio à mesa do pai. 54,6 bilhões de pessoas pertencem ao grupo de, pode passar, budismo, hinduísmo, islamismo e sem religião. 4,6 bilhões de pessoas. Você que é jovem precisa saber de algo interessante. A Tailândia tem 98% de budistas. A Índia, 1,8 bilhões de pessoas. É o maior país hindu do mundo. 1,8 bilhões de pessoas. O único estado da Índia onde temos feito um grande trabalho tem 230 milhões de pessoas. É o Brasil inteiro morando dentro de Minas Gerais. Imagina o que é isso. Ia faltar queijo no mundo. O Brasil inteiro morando em Minas Gerais. Islamismo. A Indonésia. Estava na Indonésia semana passada. Passei a semana na Indonésia trabalhando lá com eles. A Indonésia é o maior país, a maior população muçulmana, cerca de 98%. E os sem religião são as pessoas que simplesmente não querem saber de Deus. Não é sem igreja, não. Não é quem foi criado numa religião. Já é uma terceira geração de pessoas que não tem nenhum vínculo com religião. Pode passar. A palavra de Deus, 1,5 bilhões de pessoas não têm essa palavra de Deus. Qual o seu verso preferido? Qual a sua página preferida? Se eu perguntasse aqui, você pode ter só uma página, qual você teria? Se eu desse o microfone hoje aqui para todo mundo falar, me fala do momento de luta e dificuldade que você passou e que Deus te falou através da palavra. A gente não ia embora hoje, não. A gente ia ficar aqui a semana inteira até todo mundo contar seu testemunho, porque todos têm um momento com Deus na palavra. Agora imagina, você tem 3, 5 Bíblias na sua casa. Imagina, você tem a Bíblia da sua formatura, do seu batismo, a Bíblia do nascimento do seu filho. 1,5 bilhão de pessoas não tem a Bíblia traduzida na sua língua. Não tem uma parte da Bíblia traduzida. Eles não sabem que a todos quanto creram, a todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. Aí o meu Florentino, o João me ouviram falar ontem, eu nasci Alexandre Feliz Peixoto, mas eu me tornei Alexandre Feliz Peixoto de Jeová. Eu sou filho de Deus, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde vou, eu sei a quem eu recorro, eu sei a quem eu ligo e falo assim: Pai, vem aqui, agora é contigo.
Porque tem momentos da minha vida que eu paro e falo: Pai, vem aqui, porque eu tenho a palavra na minha língua. Pode passar. 80% dessas pessoas estão em lugares de extrema perseguição. Eu tenho nesse momento, eu tenho um colega que foi expulso do Sudão e está em outro país da África. Eu tenho colegas que foram expulsos da China e estão na Filipinas. Eu tenho colegas que foram expulsos dos países nesse momento. Eu tive ano passado colegas que foram presos e o boletim de ocorrência está escrito assim: crime, ensinar outra religião. Eu tenho colegas que foram presos em 2022, 2021, 2020, 2019. Eu tenho colegas que não podem voltar à China. Eu tenho colegas no norte da Índia, na Caxemira, que sabem que vão morrer. Porque 80% vivem em lugares de alta perseguição. Pode passar. 90% dessas pessoas nunca viram um cristão. Aí você vai me dizer assim: isso é papo, isso não procede, isso é para impressionar a gente. Como que 90% de 4,6 bilhões de pessoas que não conhecem a Jesus não viram um cristão? Então deixa eu te explicar de uma forma simples. Pode passar. Quantas de vocês têm uma amiga que se veste assim? Quantas de vocês aqui convivem com uma amiga desse jeito? Quantas de vocês trocaram essa semana algumas informações e falou assim com ela: olha, semana que vem vai estar muito quente, usa a sua burca azul clara? Quantas de vocês viram pessoas assim no seu dia a dia? Pode passar. Quantos de vocês foram a uma festa e a roupa especial das pessoas era essa? Qual a última festa que você foi e você conviveu com pessoas que estavam vestidas assim? Então a lógica é a mesma. Assim como você não convive com eles, você que é cristão, eles também não estão convivendo com você. Quantas de vocês viram aquelas mulheres com uma argola no pescoço, andando aqui por Vitória? Quantas de vocês já sentaram no avião, no Uber, no ônibus ou no táxi? Quantos de vocês podem passar? Tem amigas que na formatura do filho vai vestida assim? Que na promoção da empresa, no fechamento do ano, está vestida assim? E para a gente fechar, quantos pais aqui já foram à escola, encontraram crianças, pode passar, vestidas dessa forma? Já foi lá pegar seu netinho e saiu uma criança vestida assim? Já foi numa festa dos seus netos, dos seus filhos? Ou você que é jovem, tem um amigo que se veste assim? Mas as coisas que impressiona no Laos, um pequeno país de 30 milhões de habitantes, é a grande quantidade de crianças vivendo nos templos budistas. Então, se você achou que era exagero meu falar que 90% não convive com um cristão, eu diria que 100% das pessoas aqui hoje possivelmente não convivem com essas pessoas. Eu encerro com uma pergunta. Coloca na tela para mim. 2033, aniversário de 2000 anos da grande comissão. O que vamos apresentar a Jesus? Fique em pé, eu quero encerrar orando com você. Eu quero te convidar a fazer parte de algo muito maior. Eu queria pedir ao pastor Marcos que essas 120 células que vocês têm aqui, em uma das reuniões vocês poderiam receber um missionário nosso online. Nosso, missionário é nosso, missionário de vocês conhecerem. Eu sei que as células acontecem, coloca a tela lá, a televisão, hoje já tem essas televisões de 70 polegadas, alguns têm umas de 84, de 32 todo mundo tem. O missionário entra online ali e dá o testemunho na célula, quem sabe? Eu queria pedir que vocês enviassem o pastor Tiago, o pastor Marcos e outros da liderança de missões a uma viagem missionária. Queria muito que eles pudessem ir lá na Índia conhecer. Vocês são uma igreja que não é para ir ali, é briga de cachorro grande, tem que levar ele lá na China, ele tem que ir lá na Índia, ele tem que sentir, ele tem que andar na China e parar e pensar assim: Deus, me faz aqui igual fez com os discípulos, com João e com Pedro, deixa a sombra fazer algo. Quero pedir a vocês como igreja a permitir uma participação mais próxima nossa no ministério de missões de vocês.
Mas eu queria nessa manhã pedir a você agora, para refletir sobre o que você tem para entregar a Deus. Como bom mineiro, uma história para a gente fechar. 2 amigos, 2 mineiros assim, um olha para o outro e fala assim: se você tivesse 2 aviões, você me dava um? Aí ele responde: dava, claro que dava. Se tivesse 2 casas, você me dava uma? Ih, claro que eu dava, sou. Você é meu amigão. Se tivesse 2 carros, você me dava um? Na hora? Claro que eu dava. Se tivesse 2 galinhas, você me dava uma? Silêncio. Você me dava uma se tivesse 2 galinhas? Silêncio. Você me dava ou não dava? Não, não dava, porque eu tenho 2. Ele não tem nenhum avião, ele dá um. Ele não tem nenhuma casa, ele dá uma. Ele não tem nenhum carro, ele dá um. Agora a galinha, ele tem 2, ele não vai me dar uma. Aí às vezes a gente vem aqui e quer dar a Deus o que a gente não tem. Ó Deus, eu vou consagrar o meu diploma ao Senhor. Você nem tem o diploma ainda, está no primeiro semestre, está estudando para passar no Enem, está querendo negociar com Deus para entrar no Enem, para consagrar Ele. Ou seja, eu vou dar o lucro desse ano na empresa, você nem sabe se vai chegar ao final do ano. Se eu vou consagrar meus filhos, é lógico que você tem que consagrar seus filhos, mas você tem que consagrar a sua vida. Você tem que consagrar a sua vida de estudante hoje. Você tem que consagrar a sua empresa hoje, o seu emprego hoje. Não é o que você vai ter, é hoje. Então eu oro com você agora, passando ao pastor Marcos, pedindo a você que consagre a Deus aquilo que você tem para a obra missionária. Deus abençoe. Aleluia. Meu irmão, faça duplas de oração aí, dê a mão para o seu irmão. Nós vamos orar. Eleja com ele aí: eu sou o número 1, você é o número 2. Diga para ele: eu sou o número 1, você é o número 2. Número 1 nessa manhã vai orar. Eu não sei como isso chega ao seu coração, querido, mas quando eu ouço que mais de 2.000 pessoas, nações, pessoas, povos, não tem sequer um exemplar da palavra do Senhor Jesus. Nós vamos orar, o número 1 vai orar nessa manhã pela tradução da palavra de Deus entre todos os povos. Eu ouvi um dado recente, que temos 7.829 línguas no mundo, entre dialetos e línguas. 4.991 dessas línguas não tem a tradução da Bíblia. Dialetos e línguas. Número 1 vai orar por isso. Comece a orar agora. Clame ao Senhor. Peça ao Senhor tradução da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, é capaz de discernir os propósitos e pensamentos do coração do homem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ah, Senhor, a tua palavra é divinamente inspirada para redarguir, corrigir em justiça, a inspirar todo homem. Ah, Senhor, e nós cremos no poder da palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? E como irão se não forem enviados, Pai? Deus, nesta manhã nós choramos, Pai, pedindo que o Senhor levante no nosso meio daqui, de todos os povos, linguistas, que irão traduzir a palavra do Senhor Jesus, Pai, para todos os povos, línguas e nações. Nós não queremos um cristianismo egoísta, um cristianismo ensimesmado, voltado para o nosso próprio ventre, Pai. É muito cômodo para nós termos a nossa Bíblia, várias versões, a Bíblia da mulher, a Bíblia na linguagem de hoje, NVI, King James, várias versões, mas há pessoas no mundo agora
que não tem sequer uma página da palavra de Deus, o Senhor Jesus. Levanta, Senhor, levanta tradutores, Pai, levanta, Senhor, se for preciso, enviaremos daqui, Senhor, pessoas que farão cursos, pessoas que aprenderão outras línguas. Nós cremos, Pai, em um avivamento através da oração. A oração une o teu povo aos teus propósitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. O que será aquela sala de oração, no relógio de oração, sexta-feira, de sexta para sábado? Pai, nós vamos continuar clamando para que todos os povos ouçam a palavra de vida. Ouvimos aqui nesta manhã. Número 2, você vai orar nessa manhã pela transformação dos budistas, dos hinduístas, do universo que tanto cresce no mundo islâmico. Comece a clamar, igreja. Número 2, clame ao Senhor nessa manhã. Oh Deus, quem há de ir por nós, Pai? Quem enviarei? Habitamos em uma terra de lábios impuros, Pai. Quem há de ir, Senhor? Quem serão os missionários? Quem serão os vocacionados que irão entre os islâmicos, Pai? Oh Deus, levanta do nosso meio, Pai, levanta da tua igreja, na terra, no Brasil, no Espírito Santo, em Jardim Camburi, Senhor. Oramos por um avivamento, Senhor, para que o universo islâmico seja alcançado pelo poder da palavra da vida, Jesus Cristo de Nazaré. Ah, Senhor, oramos nessa manhã para que os hinduístas, Pai, com tantos deuses, Pai, com tantos ídolos, Pai, ah Deus, tantos estão cegos, tantos estão, ó Deus, fechados, Pai, tantos sacrificando seus corpos, se entregando, Pai, e não conhecem o sacrifício vivo que é o Senhor Jesus, que se deu por nós. Oramos para que, ó Deus, os hinduístas ouçam, ó Pai, o poder do Evangelho de Cristo Jesus. Oramos, Pai, para que os budistas entendam a verdadeira fé, onde só há um que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o leão da tribo de Judá, é o Cordeiro de Deus, que é digno de receber toda a glória, toda a honra, e todos os povos, línguas e nações conhecerão que o Senhor Jesus Cristo não morreu naquela cruz em vão, Pai. Não, foi por mim, foi por nós, Pai. Se nesta manhã, como ouvimos o apelo nessa manhã, você está dando a sua vida, você não considera a sua vida por preciosa, conquanto que se cumpra com alegria o ministério que recebeu do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Se nesta manhã, hoje, no final do mês, hoje pela manhã, hoje à noite, você está entendendo que a PIBJC é parceira no mundo para a salvação de todos os povos, e hoje você está dizendo assim: hoje é dia de ofertar sim a oferta da viúva pobre. Sabe qual é a oferta da viúva pobre? É quando você olha lá para a sua conta e você fala assim: se eu tirar daqui vai faltar ali. Mas ela deu tudo o que ela tinha. No final do mês agora, o que você tem para ofertar? Ouvimos o convite nessa manhã, que vamos dar uma oferta hoje pela manhã e hoje à noite.
acrescentando na nossa oferta 3 centavos. Se eu der uma oferta de R$100, eu vou colocar 0,3 ali no final. Quantos estão comigo? Vamos entregar nossa oferta hoje de manhã e hoje à noite. Quantos estão comigo? Levanta a sua mão aí. Você que está comigo hoje. Hoje nossa oferta no culto da noite vai ser uma noite especial do musical. É uma noite missionária também, porque vamos falar da experiência com Deus. Traga a sua oferta. Traga o seu melhor. Oferte. Você pode vir ao gasofilácio, você pode fazer através do Pix. Vamos orar para que a nossa igreja abrace essa visão. Abraça o seu irmão aí bem forte. Não ore sozinho nessa manhã. Diga para ele assim: eu estou junto com você, meu irmão. O Senhor está contando comigo, está contando com você. Diga isso para ele. É com você, é comigo que o Senhor está contando. Quem fará a missão, quem completará a missão até 2033, no ano que completa 2000 anos que o Cordeiro de Deus pisou nessa terra poeirenta aqui, se tornou maldição por mim e por você, porque foi levado ao madeiro. Nós vamos dizer para ele que o Cordeiro receba a minha vida como sacrifício, que o Cordeiro receba a recompensa por seu sacrifício na cruz do Calvário. Vamos dizer todos juntos? Que o Cordeiro de Deus receba a recompensa do seu sacrifício. O que essa frase diz para você? O Cordeiro de Deus receba a sua recompensa por seu sacrifício. É porque quando você entrega a sua oferta, vai ao relógio de oração, ora na nossa muralha de oração de sexta para sábado, quando você une na sua célula para ouvir um missionário aqui, nós vamos ter 120 missionários, um em cada célula da PIBJC. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vai estar conosco lá da Zâmbia, ele vai estar lá da África, ele vai estar lá da China, de onde for, e vamos ter tradutores. Aqui, pastor, todo mundo fala inglês. Diga para ele assim: I love you. Fala com ele aí: I love you. Todo mundo fala inglês. Vamos ter tradutores simultâneos. Não importa como vai ser, no mandarim vamos ter tradutores. Não importa, vai ser lindo esse negócio. Eu já estou vendo lá a sua célula sendo incendiada pelo fogo do poder do Espírito Santo, através de uma entrega total de doação, porque estes missionários estão lá onde eu não posso ir. Os meus pés não podem ir, as minhas mãos não podem ir, eles estão lá. Vamos orar? Quero chamar aqui o pastor Juarez. Ouvi aqui, que privilégio ter o pastor Juarez aqui. Ele vai orar, encerrando esse momento e orando por todos nós, e agradecidos pela vida do pastor Alexandre Peixoto, pela vida do pastor Antônio Manuel, esposa, pastor João Marcos. Vamos orar encerrando esse momento. Essa igreja tem vários representantes aqui, e a gente louva a Deus por um dos nossos grandes missionários em Jardim Camburi, que é o nosso querido e amado pastor Juarez, que pastoreou por 25 anos da PIBJC. Nos lidere, pastor, nessa oração, encerrando esse momento tão maravilhoso para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pai querido, nós consagramos esse momento ao Senhor, porque o Senhor mandou a este mundo o maior missionário de todos os tempos, de toda a história. E quando nós lemos Filipenses 2, diz que ele não se apegou à sua forma divina, mas ele abriu mão disso e veio a essa terra. E ele ofereceu tudo, a sua vida, a sua vida. Obrigado, Deus, que é por causa desse gesto de Jesus Cristo que nós estamos aqui nesta manhã, porque Ele nos alcançou com a salvação eterna. Ele nos chamou para pertencermos a este reino que está alcançando o mundo, e que um dia será consumado na segunda vinda de Jesus Cristo, para reunir de todas as nações, povos e línguas, aquele povo que vai celebrar o Senhor para sempre, para todo sempre.
Obrigado, Deus, pelas experiências que nós podemos ouvir aqui. As imagens, Deus, tão significativas para nós. Mas em nome de Jesus, Deus, não permita que isso seja apenas informação. Mova, Deus, o coração de cada um de nós. Talvez de maneiras e formas diferentes, mas a manter um compromisso com o Senhor na realização da obra missionária. Ah, Deus, nós oramos por estes homens e mulheres que estão em tantos lugares. Às vezes não pensamos adequadamente no sacrifício que tantos deles estão fazendo, enfrentando provações, perseguições, sendo ameaçados. Ó Deus, estenda a tua mão graciosa sobre cada um dos teus obreiros. E enquanto isso, Deus, levanta obreiros. O Senhor Jesus disse que nós deveríamos pedir ao Senhor da Seara para o envio de mais obreiros, e nós estamos pedindo isso ao Senhor. Faz isso, Deus, para a glória do teu nome, para que o nome de Jesus seja conhecido, reconhecido, crido em toda a face da terra, porque o Senhor deu a Jesus o nome que é sobre todo nome, o nome diante do qual todo joelho vai se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Amém, amém. Glória a Deus.